Então, gente, a abordagem que eu faço aqui é uma abordagem. A Isabela fez uma abordagem do ambiente micro, já na ponta do processo, e do que é o ideal do trabalho decente, é o que se vê. Eu vou um pouco lá em cima, antes de chegar nisso aqui, lá na visão mais geral, mais global do processo. Por quê? Porque é importante tanto ampliar eu vejo tanto no espaço como no tempo. Então, vendo já no âmbito global e também puxando um pouquinho uma linha do tempo sobre os desdobramentos e as influências disso, para a gente entender um pouco do que está acontecendo agora, e depois eu vou falar de perspectivas e forma de atuação, lá no finalzinho, né? Então, a minha motivação para estudar sobre esse assunto foi justamente ver, há mais de 10 anos atrás, bem mais de 10 anos, vamos colocar aí, desde, sei lá, de 2006, 2007, notícias no jornal de os empregos se escasseando, redução de postos de trabalho, redução de níveis de salários, e ver, no outro lado, na notícia da economia do jornal, grandes empresas tendo lucro recorde. Falei, isso não combina, isso não casa. Então, eu fui puxar o fio dessa meada aí, tá? Então, iniciando aqui, caso possa dar... Então, a gente vai lá atrás um instantinho, lá, século XVII, né? A século XIX, na verdade, principalmente século XVIII e XIX, né? Aqui está faltando um período da Revolução Industrial, né? O desenvolvimento das máquinas, tecnologia, profunda efusão, profundo desenvolvimento tecnológico e a promessa de progresso para todos, né? Inclusive os trabalhadores que começavam a trabalhar de uma forma muito intensa, a promessa de progresso. E aí a gente tem, nessa avalanche de falas, de evolução, de tecnologias, a gente tem as condições de subhumanas de trabalho e de vida, né? A gente tem, né, jornadas de trabalho extenuantes de até 16 horas por dia, com 30 minutos de descanso, condições altamente insalubres de trabalho, todo tipo de assédio, e a exploração do trabalho infantil intensamente e de mulheres. É só irem na internet que vão encontrar quais são as condições de vida gerais de um trabalhador na Revolução Industrial, de alta discussão. É claro que isso gerou muitos conflitos, muito desconforto, muitas manifestações, a organização dos trabalhadores e a reivindicação, né, de vários movimentos. Um dos grandes movimentos acontecidos foi a Grande Assembleia Cartista, vejam, 1848, em Londres. O que esses trabalhadores queriam? Condições decentes de trabalho, ou seja, trabalho decente, e também direitos civis. Não queriam só condição social, mas também direito civil, porque o trabalhador não tinha direito a voto. Então, uma das coisas que se pedia era sufrágio universal masculino. O feminino ainda não tanto, mas era o masculino. O trabalhador não tinha direito a voto, né? Então, a elite industrial, né, capitalista, votava o que tinha que ser, e essas pessoas que trabalhavam não votavam, né? Também pediam direito à participação, representação no parlamento londrino, né? E, entre outras, voto secreto para não ter retaliação, tudo já naquela época, gente. E aí, isso se chama cartista porque foi feita uma carta do povo para o parlamento.
né? Qual é uma das principais reivindicações? É a jornada de trabalho decente, né? E aí se colocou 8 horas, né? Essa divisão em 8 horas. Que a gente sabe que isso também não era o ideal. Hoje depois a gente pode discutir isso, que na jornada de trabalho decente, até a Isabela falou ainda há pouco, 8 horas de trabalho por dia não dá para viver. E essas são as melhores horas do dia, hein? Ou seja, ainda mais nos países onde você tem inverno intenso, o dia é muito pequeno. Ver a luz do sol não era possível. Crianças trabalhando 8 horas por dia, que horas estuda? E a emancipação dessa classe proletária poderia vir através do conhecimento e do estudo, e que por esse modelo não poderia vir de forma nenhuma. Era óbvio. Mas, apesar disso, os empregadores e as câmaras de comércio eram contra isso e todo tipo de regulamentação, né? Guardem esse nome, câmaras de comércio. Para a gente ter um pouco de visão sobre o que acontecia, o Émile Zola escreveu Germinal, que é mais ou menos dessa época, em 1865, 66, foi lançado. Um outro que fala também da exploração e das dificuldades é Victor Hugo, né? Esse aqui é bem mais efusivo. Émile Zola chegou a se empregar numa mina para conhecer como que essas coisas funcionavam. Bem, aí nós damos um salto, todas essas manifestações, né, ensejaram, no período do pós-Primeira Guerra, a criação da OIT, né, no desdobramento do Tratado de Versalhes, da extinta Liga das Nações, da qual os Estados Unidos não quis participar, né? E então a OIT foi fundada para promover trabalho decente, em condições de liberdade, equidade, segurança e dignidade. E já naquela época, então, foram lançadas as convenções da OIT, né? Uma das principais é a questão da jornada de trabalho, né? A eliminação de trabalho forçado, igualdade de remuneração. Aí, de acordo com o tempo, foram surgindo outras convenções. Ao todo, são cerca de... eu até vi aqui, nem sei, são mais de 189 convenções e 205 recomendações, dizendo como que tem que ser o trabalho decente. E os países signatários, eles, apesar de a OIT não ter ingerência sobre os países, mas os países se comprometiam em adotar isso dentro dos países, né? Não eram vinculantes, mas tinham força para serem adotadas dentro do país, e havia um acompanhamento para ver em que medida que essas convenções estavam sendo adotadas na legislação dos países. E foi nesse bojo que foi adotada a consolidação das leis trabalhistas aqui no Brasil, em 1943, que veio trazer muita segurança para o trabalho, a questão, né, das férias remuneradas e outras coisas, né? Depois disso, em avanços, em reivindicações sociais, veio em 1948 a Declaração Universal dos Direitos Humanos, 1966 ainda, né, o Pacto Internacional dos Direitos Humanos, Sociais e Culturais, o PIDESC, que nos seus termos talvez possa ser o principal documento internacional de proteção dos direitos econômicos, sociais e culturais no mundo. Foi lançado pela ONU, aquela ONU daquela época, né? Mas os problemas, né? Os problemas no funcionamento das empresas não paravam, né? Já existiam as grandes corporações, bem grandes, né? E aí são diversos os problemas éticos na condução dos negócios que foram apontados, né? Foram apontados por quem? Pelo Howard Bauer, no livro dele, em 1957. Vamos dizer aqui. Então, quais os problemas que já existiam naquela época? Formação de empresas em grande escala,
concentração de poder econômico, insegurança no emprego, desemprego tecnológico, insegurança em caso de velhice, enfermidade e morte, disparidade na distribuição de renda, desigualdade de oportunidade, exploração excessiva e desperdício dos recursos naturais, desprezo dos prejuízos sociais da atividade econômica e dos valores sociais. Quem apontou isso, gente, foi Howard Bowen, em 1957. Ele falou isso no livro dele. Ele expõe esses problemas sociais e éticos na condução dos negócios, nas implicações disso, já dizendo que várias centenas de empresas mais importantes são centros vitais de poder e de decisão, que os atos dessas empresas influenciam de muitas maneiras a vida das pessoas. Antes disso, Emerick Dodge já havia exortado e feito apelos urgentes para que as empresas fornecessem segurança econômica a seus trabalhadores, já considerando que a permissão de existência da grande empresa é principalmente para oferecer um serviço à sociedade e não porque é uma fonte de lucro incondicional para os seus proprietários, né? Ou seja, lucro incondicional, explorando de qualquer maneira o que ele encontrasse à sua volta. Aí a gente dá um salto para o século XXI, agora, né? A ONU Wider, no ano 2000, realizou um censo da distribuição de renda em todo o mundo. Isso só poderia ser feito mesmo numa organização como a ONU, para verificar como é que está a distribuição da renda no mundo. E aí ela identificou, né, esses gráficos aqui, eu que preparei, mas com base nas informações deles, que 1%, né, tem praticamente mais riqueza, ou que 1% da população tem praticamente mais riqueza que os 99% restantes, tá? Em torno de 1% tem 50%, né? Só que isso está crescendo, gente. Isso foi feito no ano 2000. Em 2008, depois que esses dados todos estavam tabulados, né, a Oxfam mostrou, já fez uma projeção com dados do Credit Suisse, que 1% já possuía 54%, e por aí vai. E também que 10% são donos de cerca de 85% da riqueza global, sendo que 90% tem 15%. Gente, e então também tem a desigualdade entre países, né, que foi apontado, né, que 1% das pessoas mais ricas do mundo residem, né, nos Estados Unidos, Canadá, países, né, da Europa, né, da Europa Ocidental, e os mais pobres, então, os países da África, China, Índia e Brasil, que nem entrou nesse gráfico aqui, porque não tinha condição de encontrar os dados, né? Esses são dados que a ONU Wider encontrou naquela época, né? Que é a Universidade das Nações Unidas. Aí a gente vem o seguinte, né? Quais são as principais causas dessa desigualdade global que se vê no mundo? Tem os aspectos gerais de comportamento da sociedade, né? A desigualdade de oportunidade, discriminação de gênero, discriminação racial, né? Todos os tipos de problemas sociais que a gente tem, mas tem dois específicos que estão relacionados ao nível de renda das pessoas, que é a desigualdade de berço, né? Em que você tem a transferência de geração para geração por herança, 1% transmite por herança a sua riqueza para os seus descendentes. E os 90% transmite a sua pobreza também por herança, né? A riqueza se transfere para poucos e a pobreza se transfere para muitos, né? Aqui, provavelmente, nós temos os herdeiros da pobreza colocada lá na Revolução Industrial, dos trabalhadores proletários da Revolução Industrial, né? Filhos, netos e por aí vai. E com cada vez mais tempo, né? A gente teve um período aí de crescimento, mas esse negócio já está se mudando de novo, né? E a outra forma que diz respeito com o dinheiro, isso aqui é questão de riqueza, isso aqui é relacionado à renda. Duas coisas assim que estão aí envolvidas na questão
da sobrevivência das pessoas. Riqueza, que é patrimônio, e renda, que é o fluxo de recebimentos mensais que as pessoas têm, temporais, para fazer frente à sua subsistência. Então, essa riqueza aqui dos 10% vem de herança e de remuneração de capital, né, de juros. E esses 15% aqui de riqueza que 90% tem, né, vem do trabalho, da força de trabalho. E aí vamos ver quem são os mais ricos do mundo. Esse 1% são os donos das maiores corporações financeiras do planeta. Está aqui o nome das corporações que estão aí, ó. JP Morgan, Merrill Lynch, né? Está tudo aqui, diversos, né? Lehman Brothers, que deu um escândalo, que deu uma fraude bem grande lá. E o que esses mais ricos produzem? Esse 1%. Nada. Como é que eles ganham dinheiro? Com o preço das ações deles, disso aqui, e cada vez mais dividendos. Então, eles trabalham com mecanismos especulativos, que as grandes fortunas que hoje se acumulam são essencialmente baseadas em remuneração de papéis financeiros, né? É o efeito bola de neve. Então, um bilionário que aplica 1 bilhão em papéis, que renda modesto 5% ao ano, ganha $137 mil ao dia. No dia seguinte, ele ganha aquele 1 bilhão, mais 137, 5% sobre isso. E por aí vai, né? Então, esse capital se multiplica por meio de juros e não é da produção de nada. Se não é da produção de nada, não gera emprego, não gera nada para a sociedade, né? E mais, essas fortunas, elas não pagam imposto, porque são isentos, rendimentos de capital. Marjorie Kelly, ela escreveu um livro, né, fruto de um trabalho, né, falando sobre o direito divino do capital. Então, ela diz o seguinte: o mercado é 1% produtivo e 99% especulativo. Durante décadas, os acionistas têm se constituído em imensos drenos das corporações. É, inclusive, inexato se referir aos acionistas como investidores, pois, na realidade, são extratores, né? Bom, aí tem... Mas será que... Aí vocês podem perguntar, Selma, mas será que só tem bancos nessas corporações? Não. Tem empresas que produzem algumas coisas também. São as grandes corporações globais, né? Então, esse 1% também está aí nesse grupo, os donos dessas grandes corporações. Que elas são corporações que controlam muitas outras empresas. Todas as políticas de salário, todas as políticas de meta, todas as condições de ambiente de trabalho, de não sei o quê, elas ditam lá em cima para essas aqui, ó, que são os braços que vão operando nos países. E por que elas são assim tão grandes e dominam isso tudo? Por causa de mecanismo de fusão, cisão, incorporação, aquisição, que não tem controle no mercado. Como elas têm dinheiro, elas vão chegando e vão comprando tudo. Elas chegam nos países e vão comprando tudo. Ou então vão quebrando a concorrência local. E nisso tudo tem quebra de postos de trabalho, né? Redução de nível de salário. Só para a gente conhecer um pouquinho do mecanismo a miúde, né? Então, além da concentração de poder grande, as corporações elas também atuam cada vez concentrando mais renda. Como é que funciona isso, né? Os trabalhadores estão aqui movimentando máquinas, materiais, equipamentos, conhecimentos e tudo, porque os produtos e serviços que eles fazem geram, né, uma riqueza, um faturamento, né, uma renda. Essa riqueza vai servir, então, para pagar os salários desses trabalhadores, os impostos para os governos para fazer frente às políticas públicas diversas, a própria manutenção da capacidade produtiva da empresa, que tem que resgatar um pouquinho, e os dividendos, né, a remuneração do capital dos donos da empresa, né? Então, isso aqui que as empresas geram
é o que se chama de todas as empresas do país, é o que se chama de PIB, que quando dá a notícia lá no Jornal Nacional, crescimento do PIB, bababá, mas não diz para onde que está indo esse PIB, para onde que está sendo distribuído, né? Então, ele está sendo distribuído de uma maneira muito desigual, muito equitativa, mais ou menos como isso que a gente colocou aqui, né? Como é que está sendo feito isso? Bom, deixa eu passar aqui primeiro. Na minha tese de doutorado, eu fiz um estudo da distribuição da riqueza gerada pelas 500 maiores empresas da Europa no período de 98 a 2008. Então, eu puxei todos esses dados dessas empresas, né, e trabalhei esse dado para verificar como é que estava essa distribuição da riqueza. Então, está aqui, ó. Isso aqui, essa linha vermelha é a riqueza gerada, tá? Essa linha verde aqui é o que está sendo pago de dividendos. Teve um período que os dividendos foram mais baixos, mas depois eles cresceram e, inclusive, superaram a riqueza gerada. Ou seja, eles tiraram mais da empresa do que a empresa foi capaz de produzir. Eles reduziram a capacidade da empresa, né? Aí a gente vem... O que as empresas pagaram de impostos? Bem abaixo do que elas geraram, né? Do que elas foram capazes de pagar. Teve um crescimento aqui, mais ou menos, né? Em 2008, elas não pagaram imposto. Mas, relativamente, aqui acompanhou. Tem empresas que não acompanham. É reto. Ou seja, tem lucro, mas não paga o imposto direto, que é o imposto de renda, que é proporcional. Se aumenta, né? Se tem muito ganho de riqueza e tudo, e pagamento de... É claro que o imposto tem que acompanhar, né? Que é como é o do nosso salário. Se a gente ganha mais, a gente paga mais. E nem sempre é assim, né? Porque tem ganha menos e paga a mesma taxa. Bom, então, aí a gente vê como é que as empresas separaram parte dessa riqueza para a manutenção da empresa. Está aqui, ó. Está decrescente. Isso significa que as empresas não investiram na reposição da capacidade produtiva. Significa que não estava no planejamento delas manter essa capacidade em postos de trabalho. Significa que a renda delas, a riqueza delas ao longo do tempo foi cada vez mais de financiarização e especulação do que de geração de postos de trabalho e pagamento de salário. E, coerente com isso, está aqui, ó, os salários, apesar da riqueza, do PIB dessas empresas ter sido alto, apesar dos dividendos serem mais altos ainda, os salários só decresceram. Somente decresceram nessas empresas. Essas são as 500 maiores empresas da Europa. Eu também comparei isso com a média nacional, tá? A média nacional de pagamento de salários foi maior do que a média de pagamento dessas grandes empresas. Isso significa que pequenas e médias proporcionavam salários melhores do que as grandes empresas. Salários e benefícios melhores. Percebem? Bem, então, aqui a gente tem um gráfico da contínua redução das rendas destinadas para o trabalho ao longo do tempo. Desde 1960, a gente tem esse aqui, ó. Em 1960, a gente tinha, né, mais de que 78% de participação de renda de salário no PIB. Isso aqui, né? Isso no Japão, que tinha mais alta, né? E aqui, ó, em 2012, já estava aqui encostando em 60%. Estados Unidos, União Europeia está aqui, descendo, né? E Estados Unidos aqui, tinha mais que 60%, tinha em torno de 70%, e baixou aqui, ó, para mais ou menos 55% nos Estados Unidos, tá? Com isso, né, também tem redução de posto de trabalho, redução de salário, mas também precarização laboral, redução de benefícios e tudo mais.
Aí a gente vem o fenômeno global que está acontecendo aqui. Eu já tenho meia hora de fala aqui, ainda tem muito o que falar. Vou acelerar. Bom, os interesses das grandes corporações. Acesso amplo às riquezas dos países ditos subdesenvolvidos. Uso indiscriminado de recurso natural, mão de obra barata, aquisição de patrimônio público barato, as empresas que já estão instaladas, porque eles não querem desinstalar nada, eles querem comprar o que já tem instalado. Controle dos segmentos estratégicos, eliminação da concorrência local. Então, a grande vantagem competitiva das grandes empresas é justamente essa desigualdade que existe entre os países, tá? O Joseph Stiglitz fala o seguinte, né? Que o bem-estar dos países em desenvolvimento depende de que protejam e obtenham muito em troca dos seus recursos naturais, mão de obra, principalmente, né? E a maximização dos lucros e valorização dos papéis das corporações depende de que esses custem pouco. E é claro que elas vão pressionar para que isso seja permanentemente para baixo. E aí é que entram os organismos supranacionais, né? ONU, OMC, OIT, OCDE, blá, 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 todas essas instituições. O papel principal delas é garantir o controle da riqueza dos países pobres, né? Pelas grandes corporações e garantir o domínio global. Como é que eles fazem? Primeiro, vamos globalizar, globalização, porque é muito importante para o mundo, coisa e tal. A globalização foi abrir os nossos mercados para que eles entrem. Não é só globalização de empresa, e de empresa de lá para cá, não daqui para lá. E também não tem globalização de mão de obra, globalização de trabalho, tá? Não tem. Bem, aí a gente tem desses organismos, Fundo Monetário Internacional, que ele veio para privatizar todas as empresas, né? Valor baixo, segmento estratégico, recurso natural, né? E supressão de políticas públicas e exigência de adoção de normas, tá? Bom, nisso aí, quando compra as empresas, eles simplesmente têm toda aquela reestruturação, né? Demite um montão de gente, muda aquela coisa toda. Vem o OMC, o que o OMC faz? Olha, abrir o máximo possível os mercados do terceiro mundo. Vem as empresas para... Primeiro, vem as empresas para cá, para, né, para elas participar do nosso mercado. E aí faz aqueles acordos internacionais. Não sei se vocês vão se lembrar, as rondas da OMC. O Jornal Nacional sempre falava, olha, está correndo as rondas da OMC, o Brasil está participando, não sei o quê. O que quer dizer isso? É que vai um político do Ministério do Comércio do Brasil, coisa e tal, senta lá na mesa de negociação e aceita um pacote porteira fechada. Tem que comprar aquilo, tá? Então, obrigação de aquisição de produtos de grandes corporações. Por exemplo, energia, armamento, equipamento tecnológico, fármaco, vacina, tudo que eles têm para vender lá, para meter aqui. Nós somos compradores. E o Brasil é maravilhoso, tem 200 milhões de consumidores, né? Além disso, eles estabelecem dificuldades para os nossos produtores aqui entrarem lá, coloca barreira alfandegária, que são taxas, barreiras não alfandegárias, que é exigência de certificações, né? Blindagem de propriedade intelectual, o tal do acordo TRIPS, que foi estabelecido pelas grandes empresas para dizer, ó, nos países do terceiro mundo não pode fazer nada disso, tá? Tá tudo lá. Com relação a essa questão aqui, gente, só para o pessoal da contabilidade, adoção de normas de convergência, né? Para não passar despercebido, tá? Normas internacionais, exigência do FMI, tá? Tem que entender por quê, né? Codex Alimentares. Codex Alimentares, que também é algo que veio na surdina em 2009. Sobre a questão do Fundo Monetário Internacional e a questão financeira, um livro muito interessante é o do Daniel Simões, Relatório Brasil. É uma produção independente, que só no canal dele que você consegue acessar. Ele explica essa questão financeira aí. BIS, Banco Mundial, o que eles fazem, né?
Bom, aí tem a OCDE. O que é a OCDE? Não é um organismo supranacional universal como a ONU, a OIT, né? OMC, não. É um organismo regional de países da Europa. Qual o objetivo deles, né? Eles são liderados por Estados Unidos, Canadá, países europeus mais ricos e tem uma participaçãozinha do Japão, tá? Qual o objetivo principal? Maximizar o crescimento econômico das corporações da Europa, Estados Unidos e Canadá. Então, as principais medidas que eles fizeram: linhas diretrizes para investimento estrangeiro, abrir aqui e dizer que não tem que ter tributação para esse capital, e as linhas diretrizes para as multinacionais. O que eles dizem no termo do acordo? Que as autoridades públicas devem consultar as empresas sobre o desenvolvimento e implementação de políticas e regulamentos, ou seja, nada de regulamentação de atividade. E também diz o seguinte: os governos não devem pôr em risco as vantagens competitivas em qualquer país na qual as empresas multinacionais investam. Se lembram quais são as vantagens competitivas? A própria diferença de salário, regulação, legislação ambiental, gente, tudo, condições de precarização, lembram? Atenção aqui, isso aqui é um logotipo lá da OCDE. Olha aqui onde é que estão as empresas, né, da OCDE, as empresas que mandam na OCDE, tá? Se vocês olharem lá, coincide com aqueles países ricos, onde estão os mais ricos, né? Aí a gente tem União Europeia, que é outro bloco regional, outra entidade regional. Aí eles vieram lá atrás, lá no início dos anos 2000, né? E lançaram o livro verde da responsabilidade social, que era para fomentar a responsabilidade social voluntária, com foco no meio ambiente. Adeus trabalho. Aí logo depois eles vieram, né, com o livro verde laboral, em que eles falam o seguinte, no texto do livro verde, eles falam o seguinte, que o objetivo é exortar o direito do trabalho em todo o mundo, a flexibilizar o direito do trabalho. Quando um organismo internacional exorta ou recomenda, né, já se sabe, né, o recado é claro para os governantes, o que eles têm que fazer, né? Além disso, esses organismos tratam de fazer a blindagem dos paraísos fiscais, que é onde vai todo o dinheiro de criminalidade financeira, né? Enriquecimento ilícito diverso, fraude e evasão, acordo, cartéis, dumping, todo tipo de coisa, né? E os estados nacionais não têm o menor controle sobre isso. Olha, pasmem, um dos principais paraísos fiscais fica ali mais ou menos meia hora, uma hora de carro de onde? Do Fórum Econômico Mundial, de Davos. Quem quiser saber um pouco sobre o Fórum Econômico Mundial, o que acontece lá, tem esse livro aqui do Andy Robinson, que é um repórter da Montanha Mágica. FMI felicitou para paraísos fiscais, né? E a OCDE retirou 16 deles da lista, ou seja, nem aparece como vergonhosamente. Aí vem o discurso da responsabilidade social corporativa, foco no meio ambiente, sustentabilidade, depois multi-stakeholders, aproximação, os trabalhadores então viraram colaboradores, né? E os relatórios autodeclarados aí. Não se fala de nada de justiça social, distribuição equitativa de riqueza, controle ou fiscalização, né? Não se fala nada. Reparação de danos, nada disso. Aí elas atuam politicamente nos países, como? Através dos lobbies, os mais poderosos, militar, petróleo, financeiro, sanitário, agronegócio, tá? Também tem as campanhas, financiamento de campanhas eleitorais. Tudo isso a gente pode associar formas de corrupção, claramente. Aí a gente tem, quando as empresas vêm para cá, elas também obtêm recursos públicos para se instalar. Todo o dinheiro público vai para se instalar, né? E também
isenção fiscal. Aí elas chegam e fazem o quê? Demitem. Reestruturação, como eu comentei. Mas aí tem a OIT, né, gente, para proteger. Aí o que acontece com a OIT? Aquelas convenções que foram feitas lá atrás, sérias, com força de lei, com o tempo, foram ficando para segundo plano e, mais recentemente, né, no bojo dessa agenda global, em 1967, eles fizeram a declaração tripartite de princípios sobre as empresas multinacionais e política local, né? Resumindo, o texto disso é omissão quanto à responsabilidade das empresas, quanto às convenções, quanto às obrigações, quanto ao trabalho decente e falta de transparência com relação às informações sobre isso, tá? Debilitação do direito do trabalho, da liberdade sindical, das condições de tudo, tá? E eles assumem o quê? Esse discurso da responsabilidade social corporativa. E a ONU, gente, o que ela faz? Bem, a ONU ela vem com um pacto mundial, né, com 10 princípios muito gerais, de conteúdo indefinido, que são assinados por quem? Pelas multinacionais que provocam os maiores danos sociais e ambientais no planeta. Em 2011, ela faz uma coisa chamada, emite uma coisa chamada Princípios Orientadores sobre Direitos Humanos, que considera isso como uma vantagem que as empresas oferecem e não mais como uma obrigação, como aquelas assinadas lá na Declaração Universal, lá atrás, em 1948. Muda o tom, muda o discurso, mudam as falas, tá? Em 2001, elas fazem a ODM, que era para ser cumprida até 2015. Não se cumpriu, aí eles vêm e fazem as ODS, para ser cumprida até 2030. Né? O secretário da ONU, vamos lá, falando sobre aqui, mas a ONU, ela não fala nada sobre a concentração abusiva das empresas que têm mais poder que os Estados nacionais, não fala nada sobre esses faturamentos aviltantes, mais de trilhões e trilhões. Fala em pobreza, e uma empresa tem não sei quantos trilhões em recursos. Não fala nada sobre criminalidade financeira, sobre paralisia fiscal, sobre lobbies, sobre salários obscenos dos que mandam as corporações, sobre a produção de agrotóxicos, não fala nada. Ela quer cumprir os objetivos do milênio, mas sobre isso não se fala, não se coíbe, né? Em 2008, o secretário-geral ele disse que tem que passar da responsabilidade dos negócios para o negócio da responsabilidade. E também incentiva as parcerias público-privadas, né? Tem muitas coisas aí que a gente precisa estar atento, né, gente? Quem tem olhos que vejam, quem tem ouvidos que ouçam. E as empresas, o que elas fazem, né? Trabalham com obsolescência programada, consumismo, né? Que tem problemas ambientais. E aí a gente tem o modelo das business school, focado em marketing, mercado, marketing, finança, alinhamento com o objetivo de gerar riqueza para o acionista. Não tem consideração sobre problemas éticos, sobre problema social, nada disso se fala, né? O escândalo da Enron, ela tinha sido muito elogiada pouco antes. Então, se fala em produtividade, eficiência, sistema de metas, etc., né? A gente tem os CEOs que ganham muitíssimo para implementar esse negócio todo. E em todos os lados a gente tem a visão da maximização contínua do valor do acionista como se fosse um mantra, né? E olha que eles não são religiosos, nada de espiritualidade, mas isso aqui é um mantra, né? E a gente tem também a grande mídia, né? Divulgando essas coisas que são vendidas, né? Pelos organismos, por esses meios, né? A terceirização traz benefício ao trabalhador para gerar novos empregos, movimentar a economia, blá, 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 né? E aí a gente tem que 100 anos depois daquela revolução, a gente tem esses imensos problemas ainda mais intensificados. E aí a gente tem uma coisa chamada Quarta Revolução Industrial.
que é a fusão das mais avançadas tecnologias com a interação por meio de domínios físicos, digitais e biológicos. São coisas, né? Então, em essência, a habilidade de máquinas tomar a decisão sem necessidade da intervenção humana. Se as decisões feitas pelo humano já tem problema, imagina isso, hein? Fora, né? Fora as outras coisas. Então, nós não temos consciência da natureza e da diversidade que isso significa em termos de forma de vida no planeta. Mas eu tenho algumas percepções quanto à geopolítica, né? O primeiro é que a gente vai ter fortalecido a submissão, o fortalecimento da submissão dos Estados nacionais às corporações tecnológicas, a intensificação da abertura de fronteiras econômicas para a transformação tecnológica, a dependência das empresas locais das corporações detentoras dessas tecnologias, como ter eliminação de pequenas e médias empresas frente às plataformas digitais globais que já estão por aí. Nós vamos ter controle e monitoramento total e a drástica destruição dos empregos hoje existentes. Uma fala, do principal homem do Fórum Econômico Mundial é que os grandes beneficiários da quarta revolução industrial são os provedores de capital intelectual ou físico, os inovadores, investidores e os acionistas. Isso explica o fosso crescente entre a riqueza daqueles que dependem de seu trabalho e aqueles que possuem capital. Isso também é responsável pela desilusão entre tantos trabalhadores convencidos de que não podem aumentar sua renda real durante a vida e de que seus filhos talvez não tenham uma vida melhor do que a deles. Gente, já está se declarando que a revolução industrial da agora vai trazer miséria. Agora não está nem dizendo, como foi lá no passado, que vinha trazer progresso para todos. E ele fala também o seguinte, que a concentração de vantagens e valores em apenas uma pequena porcentagem da população é também agravado pelo efeito plataforma, no qual as organizações digitais criam redes que emparelham compradores e vendedores de uma grande variedade de produtos e serviços e assim desfrutam de rendimentos em grande escala. Ou então, plataformas digitais que não produzem nada, obtendo, de todos os lados, plataformas globais. Concentrando, essas plataformas pertencem aos donos dos 1%. Aliás, aquele 1% que... Aqui é só um quadro que está aí sobre o tamanho, quem são essas empresas e quanto que elas faturam, quanto elas faturaram, tá? E nós temos, olha só, agenda brasileira. O Brasil não tem políticas públicas de distribuição de renda, de estudo, de educação, vagas em universidades suficientes, mas ele já tem um grupo de trabalho para a indústria 4.0 desde 2017, lá do Ministério da Indústria, e tem uma agenda para isso, Então, essa agenda, entre o que está previsto, é o seguinte: pesada destinação de recurso público para o desenvolvimento de infraestrutura para a indústria 4.0, linhas de crédito especiais para a modernização das plantas produtivas, dinheiro do BNDES e da FINEP, inclusão do tema 4.0 em todos os acordos comerciais e redução ou dispensa de imposto para facilitar a entrada de novas tecnologias. Aqui, gente, é mais do mesmo intensificado. Ô, Selma, já tem 45 minutos, e até para a gente poder ter já estou concluindo aqui. Para gente vou concluir aqui agora. Depois, mais aí uns vou concluir aqui agora rapidamente. Então, gente, estamos vivendo o mito da caverna global, Aqueles quem já viu Platão está aí. Os organismos supranacionais, eles projetam as sombras, os governos locais reproduzem, Essa quarta revolução trazem sombras em 7D, Então, a gente tem que os responsáveis pelas decisões, se utilizam, o 1% se utiliza dos organismos supranacionais. Esses organismos supranacionais são inimputáveis, porque imputáveis são as pessoas que são responsáveis.
organismos não vão para a cadeia, não tem que, né? Os governantes obedecem isso, né? Se repete o discurso de eficiência e produtividade, como há 100 anos atrás, né? Isso aqui é um desenho de 1911, sobre a escala do poder, que já se conhecia, que vem até hoje, né? Então, quais são os caminhos, né? É tomar consciência dessas coisas. No nível individual, trabalhar pela própria saúde física, pela lucidez mental, pelo equilíbrio emocional, pela evolução espiritual. O segundo passo é apoiar as iniciativas positivas, voltadas para o bem comum e respeitosas com a natureza. Do mesmo modo, é pensar no coletivo e não apoiar aquilo que não é positivo pela coletividade, né? É tomar consciência de que nós somos a imensa maioria, nós somos 90%, e que consciente e unida pode fazer a diferença. Em que sentido? Buscando caminhos reais e melhores. Consumir local em vez de global. Preferir pequeno produtor em vez de grandes corporações. Alimento natural em vez de processado. Orgânico em vez de com agrotóxico. Semente crioula em vez de transgênico. Contato direto em vez de plataforma de serviços. Criação de plataformas locais. Preferir pagar em dinheiro do que com débito. A cooperação em vez de competição. A realidade física em vez da virtual, né? Mídia independente em vez da grande mídia. Livros em vez da TV. Valorizar o essencial em vez do supérfluo. Empenhar-se em ser em vez de ter. Por fim, uma fala aqui, um livro que traz muitas visões de outras formas da gente fazer frente, se fortalecer, é o do Paulo Roberto, Economia, Consciência e Abundância. Ele fala o seguinte: migrar do paradigma da escassez para o da abundância, migrar da busca pelo poder social sobre os outros para a busca da convivência pacífica, buscar um estilo de vida extraordinariamente simples, interiormente refinado, tá? Empenhar-se para eliminar as separações, cidadania mundial, né? Essa visão. Entender trabalho como uma das várias áreas da experiência da vida associada com o cumprimento de uma missão. Entender o consumo e a acumulação como oportunidades de autoconhecimento. E empenhar-se para reconhecer as ilusões que escravizam dinheiros, países, corporações, propriedades, etc. Gente, desculpa por avançar no tema. Muito obrigada pela atenção de vocês.